A atmosfera de um grande jogo de futebol começa a se desenhar muito antes de a bola rolar no gramado, né? Com toda certeza, começa nos bastidores. Exato. Então, bem-vindos. A energia hoje aqui é de cobertura esportiva de altíssimo nível. Estamos muito focados em uma dissecação analítica que é francamente fascinante. Muito fascinante. É o tipo de jogo que a gente adora estudar. Isso. Estamos falando de um dos confrontos mais pesados e aguardados da Premier League. O cenário é o Etihad Stadium. De um lado, a gente tem o Manchester City, do outro, o Newcastle United. O palco está completamente montado. Tá montado. As peças estão no tabuleiro e o nosso objetivo aqui, a nossa missão nesta análise, é ir além daquele óbvio, sabe? Ultrapassar a superfície do placar e entender o maquinário complexo que opera nos bastidores de um embate dessa magnitude. E o futebol de elite moderno raramente é decidido apenas pelo talento bruto ou por um lance de sorte isolado, né? Uhum. Nossa missão nesta imersão é justamente traduzir esse xadrez tático super complexo que se desenrola entre dois treinadores com propostas, muito claras. Pep Guardiola e Ed Howe. Água e vinho, em alguns aspectos. Exatamente. Vamos desvendar como uma equipe construída obsessivamente para o controle absoluto, aquele controle territorial mesmo, se comporta quando enfrenta uma estrutura montada para resistência física e para transição em altíssima velocidade. É o choque de estilos clássico. É a oportunidade perfeita para pegar conceitos táticos de ponta e entender como eles ganham vida na prática. A ideia é que quem acompanha o esporte consiga enxergar os padrões invisíveis, sabe? Aqueles que ditam o ritmo de uma partida dessa escala. Esse cenário é simplesmente impossível não olhar para o momento assustador que o Manchester City atravessa. Assustador é a palavra certa. Né? A equipe chega para este confronto voando baixo, com uma invencibilidade impressionante de 7 jogos e operando em uma rotação de intensidade que parece literalmente asfixiar qualquer adversário. É um rolo compressor azul. Totalmente. E assim, há muito se fala sobre o consagrado padrão Guardiola, mas o nível de execução atual chama muita atenção. A posse de bola deles não parece ser apenas uma forma de criar chances. Não, longe disso. É um mecanismo de controle quase total. Então, como exatamente esse sistema transforma o campo de jogo em um cenário que é, basicamente, um ataque contra a defesa permanente, onde o adversário mal consegue respirar? Essa dinâmica é o coração do que torna o City tão letal hoje. Se a gente olhar para a evolução tática do futebol, a posse de bola tradicionalmente era um meio de locomoção, né? Levar a bola do ponto A ao ponto B. Isso. Uma forma de levar a bola da defesa até o ataque. Só que o Guardiola redefiniu isso, transformando a posse na principal ferramenta defensiva da equipe. Defensiva. Isso é muito contraintuitivo para muita gente. Sim, mas a lógica matemática por trás é muito simples. Se a bola tá com o City, é impossível sofrer um gol. Faz sentido? Mas a execução é onde mora a genialidade. E até a brutalidade do sistema. Porque a gente não tá falando de uma troca de passes passiva lá no campo de defesa, sabe? Aquela posse estéril. Exato. É uma posse de bola altamente agressiva, jogada quase integralmente nos últimos 30 metros do campo. O City empurra todas as linhas do adversário para dentro da própria grande área. Criando aquele confinamento espacial. Exatamente. O confinamento. E aí, imaginemos a pressão psicológica e física de passar 3, 4 minutos correndo atrás da bola, fechando espaços, sem sequer encostar nela. Deve ser enlouquecedor. É exaustivo. Quando o adversário finalmente recupera a posse, o nível de oxigênio no cérebro dos caras está tão baixo e a exaustão muscular é tão alta que o erro de passe se torna quase inevitável no primeiro ou, no máximo, no segundo toque. É um processo de desgaste contínuo, implacável. Exato. É ataque contra a defesa, porque a defesa adversária simplesmente não tem fôlego para fazer a transição. E dentro dessa engrenagem de confinamento que parece esmagar os oponentes, as individualidades encontram a estrutura perfeita para brilhar, né? O nome do Phil Foden aparece com um destaque imenso nesse contexto. O Foden tem sido absurdo. Letal. Mas há um detalhe muito curioso na forma como ele e o City como um todo operam.
que é a capacidade de dominar o ritmo do jogo. Esse é o grande diferencial deles. Sim, existe uma menção muito frequente nas nossas fontes à habilidade de saber o momento exato de acelerar e a hora de, entre aspas, cozinhar o jogo. O que exatamente significa cozinhar uma partida com o nível de intensidade que a gente vê na Premier League? Olha, essa leitura de ritmo é sem dúvida o grande divisor de águas entre uma equipe muito boa e uma equipe de elite histórica. Cozinhar o jogo é um conceito formidável de gestão de energia. Como assim? Pensa numa maratona profissional. Nenhum corredor no mundo consegue correr os 42 quilômetros em velocidade máxima, né? Impossível, o corpo quebra. Exato. O City aplica esse princípio com a bola no pé. Eles usam sequências de, 30 ou 40 passes curtos e seguros, movendo a bola de um lado para o outro em formato de U. Sempre circulando a área adversária, mas sem forçar muito. Isso, sem forçar uma penetração aguda o tempo todo. Isso diminui os batimentos cardíacos dos próprios jogadores do City e cria um falso senso de segurança no adversário. A defesa contrária entra meio que num modo automático, né? Perfeito, entra num ritmo monótono, de balanço defensivo para lá e para cá. E é exatamente nesse instante, na fração de segundo, em que um zagueiro relaxa os ombros ou pisca, que a inteligência espacial de alguém como Phil Foden entra na ação. Ele acha aquela fresta. Ele identifica a mínima quebra na linha defensiva. Aí a equipe muda a marcha de forma instantânea e um passe vertical rasga a defesa. É um bote. É um bote de cobra. Essa inteligência coletiva para manipular a velocidade, induzindo o adversário à letargia para depois golpeá-lo com força máxima, é o que define a genialidade do sistema. Nossa, e diante de um cenário onde o time avança tanto e passa tanto tempo no campo de ataque para cozinhar o jogo, uma dúvida surge naturalmente para quem tenta entender os pontos fracos. Sempre tem pontos fracos. Tem que ter, né? Com laterais e meio-campistas posicionados quase como atacantes, sobra um verdadeiro latifúndio no campo de defesa. Um espaço gigantesco e completamente desprotegido. Os famosos 50 metros nas costas da zaga. Exato. Como uma equipe que joga tão exposta não é punida de forma severa, toda vez que sofre uma interceptação? Essa é a eterna questão sobre a filosofia de risco e recompensa no futebol moderno. Quando o City ataca com 7 ou 8 jogadores lá no campo adversário, criando essa teia de passes de superioridade numérica, a física do espaço determina que as costas da defesa ficam vulneráveis. Não tem como cobrir tudo. Não tem. 50 metros de gramado livre se torna um convite brilhante para um atacante veloz. Mas o antídoto do Guardiola para essa vulnerabilidade arquitetônica é a contrapressão imediata, o famoso perde-pressiona. Que é muito ensaiado por eles. Extremamente. A regra invisível do City é a reação nos primeiros 5 segundos após a perda da bola. No exato milissegundo em que um passe é interceptado, o City não recua para proteger a própria área. Eles não correm para trás. Pelo contrário. 3 ou 4 jogadores que estão próximos à jogada formam um enxame ao redor do portador da bola adversário, cortando as linhas de passe antes mesmo que ele consiga levantar a cabeça para acionar um velocista. Abafam o problema na origem. Exatamente. E se esse enxame inicial falhar, eles têm instrução clara de cometer uma falta tática no alto do campo. Matando a jogada a qualquer custo. Interrompem a transição a qualquer custo, permitindo que o time se reorganize. E tem o outro fator. Soma-se a essa mecânica o peso brutal de jogar no Etihad Stadium. O fator casa pesa muito. Demais. A atmosfera de pressão territorial desde o primeiro minuto altera a percepção de tempo e espaço dos times visitantes. Isso dificulta enormemente a execução limpa daquele passe de ruptura que é necessário para punir o City. Isso nos leva perfeitamente ao desafio de quem tenta quebrar essa engrenagem de controle. Do outro lado, a gente tem o Newcastle, que não se apresenta como um adversário comum que só está esperando a derrota. Não, eles vêm com moral. Muito. O momento recente deles traz 3 vitórias de peso em sequência, sinaliza uma confiança elevadíssima. Para executar qualquer plano contra o City, o controle emocional e técnico ali no meio-campo é vital, né? É onde o jogo se ganha ou se perde. E é aí que a figura do Bruno Guimarães ganha contorno de protagonista absoluto.
Como um jogador com as características dele consegue se tornar a chave mestra para desarmar ou ao menos sobreviver a esse enxame de pressão que a gente acabou de descrever? O papel de um meio-campista como Bruno Guimarães nesse contexto específico é o equivalente ao de um cilindro de oxigênio num ambiente de ar rarefeito. Boa analogia. Porque quando o City aplica aquele sufocamento pós-perda de bola, a reação instintiva da imensa maioria dos jogadores é entrar em pânico. Bateu o desespero. O cérebro reptiliano assume o controle, o jogador tenta se livrar do problema e simplesmente dá um chutão para frente. E o resultado disso a gente já sabe. A bola volta para a posse do City 10 segundos depois e o ciclo de asfixia recomeça. O que torna o Bruno Guimarães o epicentro tático do Newcastle é a sua biomecânica e principalmente a resiliência mental dele. Ele não se afoba. Ele possui essa rara capacidade de receber a bola de costas para a marcação, suportar o contato físico do primeiro marcador usando o próprio corpo como escudo e manter a cabeça erguida. Ele não queima a bola. Ele tem muita técnica para gerar ali, né? Muita. Ele tem o refinamento técnico para pisar na bola, girar o corpo no próprio eixo e quebrar a primeira linha de pressão com um passe vertical que subitamente inverte todo o cenário. E aí o campo abre. Quando ele faz isso, aquele enxame do City fica para trás e o Newcastle encontra o espaço aberto. Se ele conseguir reter a bola sob pressão com consistência, o Newcastle ganha a habilidade de ditar o ritmo em momentos isolados e machucar profundamente o City. Mas, apesar dessa esperança baseada na qualidade técnica individual dele, há um problema crônico e inegável assombrando o Newcastle que a gente precisa colocar na mesa. A questão dos jogos fora de casa. Exato. Existe um contraste muito alarmante apontado nas análises entre o rendimento da equipe em casa e a dificuldade absurda de manter o nível de atuações fora de seus domínios. É uma queda drástica. A competitividade cai, o sofrimento defensivo aumenta exponencialmente e a perda de intensidade ao longo dos 90 minutos é super visível, especialmente levando em conta o impacto de viagens europeias recentes. Como o desgaste fisiológico afeta de forma tão drástica a execução tática de uma equipe nesse nível de exigência? É fundamental compreender que a tática de elite no futebol não acontece no vácuo, né? Ela é diretamente refém da fisiologia humana. O corpo cobra a conta. O estilo de jogo que consagrou Newcastle, que é marcado por pressão alta, intensidade em todas as divididas e reações explosivas, exige um tanque de combustível absolutamente cheio. E com o calendário atual... Exatamente. Jogar fora de casa com rotina de voos internacionais, mudanças de fuso horário, noites de sono prejudicadas em hotéis e toda a interrupção dos protocolos ideais de recuperação gera um acúmulo sistêmico de ácido lático e fadiga do sistema nervoso central. A tomada de decisão fica lenta. O cérebro processa a informação mais devagar. O músculo demora milissegundos a mais para responder o comando de arrancar. E contra o Manchester City, 1 milissegundo de atraso é fatal. É a diferença entre um bloqueio e um gol. Significa chegar atrasado para bloquear aquele chute de borda de área do De Bruyne. Significa não conseguir acompanhar a flutuação do Foden nas costas da marcação. O sofrimento defensivo que a gente vê o Newcastle passar fora de casa não é uma falta de vontade ou um erro de conceito tático na prancheta. É físico puro. É a dura realidade biológica de pernas pesadas tentando acompanhar mentes que estão processando o jogo em velocidade acelerada. Quando a fadiga bate no segundo tempo, as distâncias entre as linhas da equipe começam a aumentar. Os espaços aparecem e um time que sobrevive de intensidade acaba se desmontando. Isso joga um holofote direto sobre o comandante dessa equipe, o Ed Howe, e o imenso dilema tático que ele tem nas mãos agora. Sendo reconhecido como um treinador pragmático e eficiente, ele frequentemente enfrenta críticas por não ser, assim, ousado o suficiente em confrontos contra o chamado topo da tabela. As críticas são pesadas às vezes. Muitas vezes, a escolha dele recai sobre uma postura reativa. Porém, tentar simplesmente estacionar todos os jogadores dentro da própria área contra o City é descrito por muitos analistas como um caminho quase garantido para a ruína. Por que fechar completamente a casinha, negando o espaço em profundidade, se torna algo tão perigoso contra esse adversário em específico? Para ilustrar esse perigo, imagina um boxeador que decide entrar no ringue
e passar os 12 rounds inteiros encostado nas cordas. Só se defendendo. Apenas com as luvas na altura do rosto, absorvendo golpes sem tentar um único soco. A guarda até pode aguentar os primeiros rounds, mas a força e a precisão do adversário inevitavelmente vão encontrar uma fresta. Uma hora o golpe entra. No futebol, chamar o Manchester City para jogar no limite da sua grande área significa dar a jogadores como Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ou o próprio Phil Foden o conforto de trocar passes a 20 metros do gol. É entregar a bola na zona de perigo. Retira-se o espaço nas costas da defesa, sim, mas a equipe entrega o controle absoluto da intermediária. É uma sobrecarga cognitiva brutal para os zagueiros. Eles precisam manter o nível de concentração no máximo por 60, 70 minutos ininterruptos, sabendo que qualquer desvio de olhar ou passo em falso vai resultar numa finalização limpa. E o outro lado da moeda também é complicado, né? O extremo oposto é igualmente letal. Se o Hull ceder a essa pressão por ousadia, ordenar uma pressão altíssima e tentar sufocar o City lá na saída de bola, ele vai abrir os 50 metros de campo nas costas da defesa que o City tanto adora explorar com aqueles lançamentos curtos e quebra de linhas. É o dilema perfeito. A inércia leva ao estrangulamento lento e a ousadia imprudente leva ao nocaute rápido. Nossa, isso exige uma sintonia fina absurda. Então, observando as possíveis soluções para esse impasse tático de não ser nem excessivamente reativo, nem suicida, surge a ideia de um posicionamento no famoso bloco médio. A grande solução tática sugerida. Exato. Ao mesmo tempo, fala-se muito sobre a necessidade vital de encaixar transições rápidas nas costas do City. Como a geografia desse bloco médio funciona no campo para equilibrar essa balança e o que define uma transição de fato perigosa nesse contexto? A solução do bloco médio é a busca pelo ponto de equilíbrio ideal. Geograficamente, em vez de abaixar todas as linhas para a entrada da própria área ou de subir desesperadamente até o gol adversário, o Newcastle posiciona sua principal barreira de defesa e meio-campo na região central do campo. Bem no meio ali. Pouco antes e logo depois da linha de meio-campo. A estratégia é criar um grande congestionamento exatamente na área onde o City gosta de operar para acelerar o jogo. Travar a engrenagem deles. Ao fazer isso, o Newcastle atinge 2 objetivos cruciais. Primeiro, mantém o adversário longe da zona vermelha, que é a área de risco imediato de finalização. Segundo, e mais importante, reduz pela metade a distância que precisa percorrer em direção ao gol do City quando consegue roubar a bola. Encurta o caminho do contra-ataque. E aqui a gente entra no conceito da transição rápida. Uma transição não é simplesmente dar um chutão para frente após roubar a bola. É a arte de explorar a janela de 1 a 3 segundos em que a equipe adversária está desorganizada e expandida no campo. Aquele momento de caos. Como o City projeta os laterais e meias para atacar. No momento em que a bola é recuperada pelo Newcastle, no bloco médio idealmente caindo nos pés do Bruno Guimarães com espaço para girar, a defesa do City vai estar super avançada, próxima do meio-campo. Aí é correr para abraço. O passe em profundidade milimétrico obriga os zagueiros do City a correrem de costas para a própria baliza em um mano a mano contra velocistas como o Anthony Gordon ou Alexander Isak. O bloco médio é a isca perfeita. Atrai o City o suficiente para abrir espaço nas costas deles, mas não recua o suficiente para permitir o estrangulamento. O cenário para os primeiros movimentos da partida parece muito bem desenhado a partir dessas estruturas. Quem acompanha pode até projetar os primeiros 15 ou 20 minutos com o City impondo seu domínio territorial imediato. Testando as linhas. Isso, movendo a bola de um lado para o outro para tentar achar aquela rachadura inicial no bloco do Newcastle e garantir a vantagem que quebra o psicológico do adversário. O Newcastle vai precisar de um nível de resiliência e foco mental extraordinários para não rachar sob essa onda primária de pressão. E conseguir executar as fugas no momento certo, claro. Exato. Se o relógio avançar e o placar se mantiver intacto, a dinâmica psicológica do confronto pode mudar inteiramente. Totalmente. E é exatamente essa antecipação que enriquece a forma como a gente assiste um jogo de futebol. Quando se entende as motivações por trás das movimentações, a partida deixa de ser apenas uma sequência caótica de passes e chutes, sabe? Passa a fazer sentido. Passa a ser lida como um embate de metodologias rigorosas. Entender por que o City está trocando 15 passes curtos na lateral do campo, em vez de cruzar a bola para a área,
ou compreender o motivo pelo qual os atacantes do Newcastle estão contendo a vontade de correr atrás dos zagueiros adversários. Para manter a solidez do bloco médio. Exato. Isso transforma quem assiste em um analista do jogo. Passamos a enxergar as armadilhas sendo montadas. Vemos o gerenciamento do fôlego, a disputa centímetro a centímetro pelo espaço útil do campo. É a observação de uma obra viva, onde o suor, a inteligência espacial e as leis da física colidem em tempo real. Maravilhoso. Para consolidar tudo que a gente destrinchou aqui hoje, a balança do favoritismo pende de forma muito clara. O momento brilhante e a consistência quase mecânica do Manchester City jogando sobre o conforto do Etihad criam uma barreira formidável. O modelo de jogo deles parece imune a pequenos solavancos. São amplamente favoritos. Sim. Mas a mágica do esporte de alto rendimento mora justamente na imprevisibilidade, né? O Newcastle possui armas perfeitíssimas para machucar nas frestas da armadura azul. Ferramentas individuais que podem transformar um pequeno erro em uma mudança brutal de destino no placar. O confronto de destinos está 100% garantido. E como uma reflexão final que vai além das 4 linhas e dos desenhos táticos que a gente abordou aqui, deixa um pensamento provocativo sobre o verdadeiro estado do esporte de elite moderno. Pode falar. A gente debateu exaustivamente a genialidade da posse de bola, os blocos defensivos e a precisão das transições. Porém, quando avaliamos o peso das viagens, do fuso horário e da perda de foco mental, somos obrigados a questionar uma coisa. O quê? No atual ritmo da engrenagem do futebol, o adversário mais letal de um time ainda é a equipe do outro lado do campo ou o calendário implacável assumiu esse posto de vez? Essa é uma excelente pergunta. Até que ponto o xadrez brilhante projetado nas pranchetas de treinadores como Guardiola e Rowe acaba sendo silenciosamente mutilado pela simples exaustão humana? Será que a capacidade física impôs finalmente um teto definitivo para a evolução da complexidade tática? A biologia limitando a tática. É uma camada invisível, mas muito profunda, e afeta cada passe errado e cada segundo de atraso em uma cobertura defensiva nas retas finais das competições. É uma perspectiva fantástica que muda totalmente a nossa forma de julgar os limites do jogo. A beleza do esporte está em observar os pequenos detalhes ganharem proporções gigantescas e em manter a curiosidade ativa para sempre questionar o que parece ser apenas coincidência, né? Com certeza. O tabuleiro está montado, as estratégias estão expostas e o embate de filosofias promete entregar tudo o que a gente projetou aqui. Fica o convite para quem acompanhou essa imersão acompanhar o desenrolar dessas táticas na prática, observando o controle, a resistência e a transição ganharem vida lá no gramado. Até a nossa próxima análise profunda.